corações. E ali o Senhor olhou para ele e falou: olha, ela está me preparando para a sepultura. Porque o Filho do Homem, ele veio salvar aquele que havia perdido. E ali um olhou para a cara do outro: mas como é que pode? E ali o Senhor encerrou toda aquela conversa. Irmão, é assim que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes, irmão, você está com essa mulher no anonimato.
agora que o Senhor. Lavrada, fechada. E aí o Senhor se transfigura. Aí o Senhor, ele começa a resplandecer. Igual aqueles discípulos vão ver o túmulo de Jesus. Aleluia. Mas que é isso? O túmulo está vazio. Aleluia. E aí vai Maria Madalena, levou as especiarias junto com Maria. Ali vão, né? Arrumar o corpo do mestre.
vezes, né? Eles devia estar pensando: Jesus, nós somos discípulos, escutamos Jesus, participamos da ceia, ele vai se apresentar para essa mulher? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, porque sempre tem que ter um credo, aleluia. Sempre tem que ter aquele que não acredita em nada. Aleluia. Caso Jesus aparece que dá uma estátua, entra no ouvido a palavra e sai pelo ouro, porque nada fica, porque é uma terra plantada sobre pedregais, que vem o raio do sol e queima a raiz, porque é uma terra infrutífera. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor Jesus começa, né, o 13 anos a observar tudo aquilo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Você pode estar aqui, mas o Senhor está te vendo os missionários que estão na África, estão vendo os missionários que estão no leste da Europa, ele está vendo os missionários que estão no sul, ele vê tudo. E aí aquela mulher se entristece, porque ela vê os próprios discípulos de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, negando o mestre. E aí o Senhor, uma certa feita, quando ele estava indo apercebido, né? Mas não, Jesus morreu. E agora? Quem vai ser da gente? Ele morreu. Aleluia. E aí o Senhor se apresenta: paz seja convosco. Shalom Adonai, louvado seja o nosso Senhor, que quer dizer a paz do Senhor. E aí aquele discípulo incrédulo olhando, louvado seja o nosso Senhor. Eu não me sacar esse cara dele, para mim eu estou vendo a cena, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, que era o mais irmão, louvado seja o cabreiro, né? Aquele mais confiado da turma, devia estar pensando: ih, nós falamos besteira, porque se a gente falou que ele morreu, olha ele aqui agora, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele se apresenta para cada um, e ele olha para Tomé e fala: olha os cravos nas minhas mãos, olha Tomé, os cravos, olha, louvado seja o nome do Senhor. E aí Tomé, envergonhado, olha, e ele falou assim para Tomé: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados são aqueles irmãos que não viram, mas acreditaram na palavra do Todo-Poderoso. Bem-aventurado é você que está nessa noite, porque você é um escolhido de Deus. Ele preparou para você estar ouvindo esta mensagem, porque Ele quer fazer algo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Irmão, tudo isso o Senhor provou para uma pessoa. Talvez ele podia ter escolhido, né, o mais inteligente dos discípulos. Não, vou me apresentar a ele, né? Porque ele vai saber como falar com todo mundo. Aleluia. Eu vou me apresentar ao meu discípulo que eu amo, chamado João, porque ele é louco. Eu vou me apresentar para ele, que eu não vejo acepção. Aleluia. Eu vejo que nessa palavra o Senhor não olhou, irmão, para a aparência, mas para a sinceridade. Talvez muitos andavam com ele, mas não eram sinceros com ele. Muitos ouviam ele, mas
vocês vão do Senhor. E aí o Senhor, depois de 4 dias, com o seu coração, entristecido, mas ao mesmo tempo alegre, porque o próprio Ele conhece aonde que vai o teu limite. Ele conhece até onde você for. Não adianta ver você falar, mas ele não está vendo. Ele vê, mas está te provando a tua fé. E ali o Senhor, Ele fala para os dois, diz, agora vamos, porque Lázaro dorme. E mais uma vez o discípulo, e se dorme, Jesus, está salvo. Olha só, está dando seguimento, louvado seja o nome do Senhor. E o Jesus estava pensando, não, ele não está dormindo como vocês pensam. Ele está morto, mas vou despertar no sono. Lázaro, ele está morto. Aí eles entenderam, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus, quando caminhava, louvado seja o nome do Senhor. Aí veio até ele nasce, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, se não tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, ele morreu, Senhor. E começa a chorar, louvado seja o nome do Senhor. Marta era aquela mulher, como muito se encontrou na casa de Deus, desesperado. Veio o problema, não sabe orar, sabe lamentar. Aleluia. Marta era essa, aleluia. Que não chorava para Deus, não, chorava para o homem. Mas quando ela viu a situação preta, ela correu perto de Jesus e chorou. Aleluia. E aí Jesus olhou para ela, Marta, não te preocupe, não te edito. Se crê que dará essa glória de Deus, Marta, calma. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela sai para chamar sua irmã. E quem era essa irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Maria, aquela que tinha ungido o Senhor. Maria Madalena era aquela que tinha entrado naquela sala de Simão e tinha ungido os pés do seu coberto e tinha enxugado com suas lágrimas os seus cabelos, os pés de Jesus. Quem era? Maria. Maria vai dar o mestre porque ele vem até nós. Aleluia. E aí quando ela chega, ela não aguenta, ela chora. Aleluia. E aí o Senhor olha para aquela mulher e se incomoda. Nessa palavra diz, irmãos, João 11:35. Jesus chorou. Olha que mistério glorioso. Jesus chorou. Jesus, ele chora também quando você está triste. Jesus chora também quando vê o filho dele passando pela doença. Jesus também chora quando o mundo te abandona. Jesus também chora. E o que acontece, meu irmão? Aí Jesus olha para Maria e fala, Maria, ó, vou eu ressuscitar. Se crê, Maria, verás a glória de Deus. E aí ele olha para aquela pedra de Jesus e manda, tira a pedra, tira. Louvado seja o nome do Senhor. Tira! E todos tiraram. E aí ele olha para aquele sepulcro frio, vazio. E aí ele fala, Lázaro, sai para fora! E aí Lázaro, já creio eu, já estava no sono dos mortos há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu uma voz. E essa voz é a voz de Deus que está falando contigo. Sai, meu filho, para fora. Sai, porque vou eu fazer uma obra em tua vida. Vou eu mudar essa situação. Vou eu te tirar do calabouço. E vou eu te dar a vitória. Aleluia. E aí Lázaro sai. E aí aqueles que não acreditavam começaram a acreditar. Porque eles viram que o mestre, o Todo-Poderoso, era o Deus dos deuses, era o Rei dos reis. E foi ele que tinha visitado aquela família. Deus, meu irmão, aprenda com essa mensagem. Eu vou encerrar nesse momento. Aprenda que o Senhor, Ele visita a tua causa. Aleluia. O Senhor, Ele
desse culto de missões. Mas vai ser o primeiro dia que Ele vai construir tudo que estava destruído na tua vida. Ele vai ser o primeiro dia da tua vergonha, porque se prepara, que Ele dará para você dupla honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, se pudesse, minha voz em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para exaltar o nome do Senhor. Irmão, adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui Deus vai levantar um novo vencedor. Não sei, irmão, qual é o teu problema, mas eu sei que o Senhor vai te levantar nesta noite. Deus vai agradar na tua vida e irá te dar uma vitória, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Adore o nome do Senhor, meu irmão. Adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Comece a dizer que Ele é Deus. Comece a dizer Ele é o Todo-Poderoso. Porque quando você adorar no meio desse vale, os milagres vão acontecer na tua vida. Sabe por que o milagre vai acontecer? Porque o Senhor Ele vai começar a tirar tudo que está no avesso e vai mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, aleluia. Adore ao Senhor neste lugar. Deixa o seu glória agora, irmão. Deixa o seu glória agora. E louve esse louvor. Porque o Senhor, Ele está em nosso meio. Ele não saiu, não. Hoje só. Ele está em nosso meio. Adore o seu nome nessa noite. Aleluia. Está surgindo aí o novo.